A palavra de Deus, ela nos fala acerca da casa vazia. No caso, a casa espiritual que somos nós, como pessoas, o perigo de estarmos vazios de Deus, o perigo de estarmos vazios da palavra do Senhor, o perigo de estarmos vazios do Espírito Santo. E isto, é claro, pode angariar para nós sérios perigos, sérios desastres. E a palavra do Senhor, ela nos exorta a estarmos sempre nos enchendo, tanto da palavra quanto do próprio Deus, do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus escreveu, no capítulo 12, a partir do versículo 43, ele vai dizer o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então nós vemos a instrução do Senhor Jesus Cristo, aqui a sua palavra falando acerca que nós devemos sempre estar procurando nos enchermos espiritualmente falando. Uma casa que está vazia espiritualmente falando, ela é muito fácil, presa fácil para Satanás e seus demônios entrarem e orquestrarem ali uma grande derrota, uma grande tragédia. Uma vida sem Deus é uma vida repleta, é claro, das obras das trevas. E nós precisamos refletir em cima disso. E eu tenho aqui uma nota na Bíblia de Estudo da aplicação pessoal. Nesta passagem, Jesus estava descrevendo a atitude da nação de Israel, particularmente dos líderes religiosos. Então é algo específico para aquele povo, porém nós podemos pegar e tirar um proveito espiritual, lições em cima desse texto. Remover de sua vida o pecado sem preenchê-la com Deus deixará um grande espaço vazio que pode ser ocupado por Satanás. O livro de Esdras registra como as pessoas se libertaram da idolatria, mas deixaram de substituí-la pelo amor e pela obediência a Deus. Libertar nossa vida do pecado é o primeiro passo, mas devemos dar também o segundo, que é encher nossa vida com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Pessoas vazias e complacentes representam um alvo fácil para Satanás. Então, quantas pessoas elas estão deixando as suas vidas livres para que haja uma ação direta da parte de Satanás e de seus demônios? Elas não procuram ter ou buscar o conhecimento bíblico, elas não procuram estar se enchendo do Espírito Santo, qual a própria palavra do Senhor ela nos exorta. Elas não procuram ter uma comunhão, um contato com Deus, um contato pessoal, direto com o próprio Criador. E isso cada vez mais vai fazendo com que essas pessoas, complacentes e vazias da presença de Deus, se tornem alvos fáceis para Satanás e para os seus demônios. Mateus capítulo 8, versículo 28 diz assim: e tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então nós vemos que a palavra de Deus ela deixa claro que pessoas podem sim ser casa espiritual, mas abrigando demônios ao invés do Espírito Santo. E neste caso aqui, era uma ferocidade tão grande da parte desses demônios que ninguém podia passar por aquele lugar. Agora eu fico me perguntando o seguinte, eu fico fazendo esta inquisição para mim mesmo. O que é que leva as pessoas a deixarem de buscar a Deus, se encherem de Deus e darem total liberdade e legalidade para Satanás e os demônios nas suas vidas? Não é porque Deus está querendo, não, isto não provém de Deus. É uma ação, é uma opinião minha, é um desejo meu, é uma vontade minha, é uma liberdade que eu mesmo dou, ou para Deus me encher da presença dele, ou para Satanás entrar na minha vida e fazer o que ele bem quiser. Cabe a minha decisão, a escolha é minha, a escolha é tua. Não cabe essa escolha nem a Deus nem ao diabo. O diabo, ele sim, ele usa da liberdade que as pessoas dão, mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Marcos capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então nós vemos aqui esta mulher, ela estava possessa de demônios, 7 demônios estavam na vida dela.
estava trabalhando na vida dela, orquestrando mal contra a vida dela. Mas eu volto lá atrás e pergunto o que é que faz com que as pessoas, ao invés de buscarem a Deus, ao invés de se encherem de Deus, acabarem dando legalidade, liberdade, espaço para que Satanás e os demônios entrem nas suas vidas. Como eu disse, é uma questão de escolha, é uma questão de opinião. Sou eu quem vai opinar se eu quero ou não Deus preenchendo a minha vida. É você quem vai opinar, é você quem vai dar liberdade ou não para Deus entrar e operar na tua vida. Como eu sempre digo, Jesus nunca entrou e nunca vai entrar na vida de uma pessoa se ela não quiser. Quando o Senhor Jesus manda que nós preguemos o Evangelho, é justamente para que as pessoas, primeiro, entendam qual é o estado real e verdadeiro delas. Distante de Deus, morada de demônios. Perto de Deus, templo do Espírito Santo. Então, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, é justamente para que elas entendam que sem Deus elas são, sim, legalmente antro de demônios. Das duas uma, ou são possessas de demônios ou estão debaixo da influência satânica e demoníaca. E nós precisamos combater isso, nós precisamos trazer essas informações para as pessoas e não importa aonde as pessoas estejam. Muitas pessoas acham que porque estão dentro de um ministério, dentro de uma igreja, que não podem ser antro de demônios. Pelo contrário. Se nós, mesmo dentro de uma igreja, não nos enchermos de Deus, nós automaticamente estaremos dando legalidade para Satanás e os demônios trabalharem nas nossas vidas. Por quê? Porque não vamos estar nos enchendo da palavra, não vamos estar nos enchendo do Espírito Santo, não vamos estar buscando a presença pessoal de Deus. E isso faz com que as obras das trevas atuem em nossas vidas e os demônios eles venham agir em nossas vidas e através das nossas vidas. Lucas capítulo 13, versículos 10 a 12. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Mas observa o que mantinha esta mulher presa na enfermidade. Um espírito maligno, um demônio que a estava fazendo estar enferma. Toda enfermidade é ação demoníaca? É claro que não, nem toda enfermidade é ação demoníaca, mas neste caso específico nós estamos vendo que algumas doenças e enfermidades são de ação demoníaca. Por quê? Porque as pessoas de uma forma ou de outra acabam dando legalidade para que Satanás haja na vida delas, direta ou indiretamente. E neste caso aqui, Jesus ele repreende o mal. Jesus ele repreende, ele expulsa o espírito maligno que estava causando a enfermidade na vida desta mulher. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está sob o poder do maligno. Não existe meio termo. Das duas uma, ou as pessoas vão servir a Deus ou vão servir às trevas. Não existe meio termo. E aqui o texto é claro: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno, por quê? Porque anda contrário à vontade de Deus, porque anda longe do Espírito Santo, porque não quer agregar dentro de si o Evangelho de Jesus Cristo, porque não aceita o testemunho que a palavra do Senhor Jesus ela dá referente a ele, da obra vicária dele lá na cruz do Calvário, não aceita o sangue dele para se purificar dos pecados, não confessam os seus pecados, antes preferem andar debaixo do pecado, na legalidade da sua vontade. E isso, é claro, vai fazer com que as pessoas andem sobre o domínio dos demônios, o domínio dos demônios. E nós precisamos falar isso para as pessoas, e as pessoas precisam ouvir isso. Das duas uma, qual é a tua escolha? Ou Deus ou Satanás, ou a luz ou as trevas, ou a verdade ou a mentira. A escolha é nossa. Nota pessoal, o poder ilimitado de Cristo é o único que pode repelir os demônios e suas obras. E esse poder só recebemos quando passamos a ser governados por Cristo e sua palavra. Como eu disse, não existe meio termo. Das duas uma, ou nós somos governados por Cristo e sua palavra, ou nós somos governados pelas trevas. Atos capítulo 5, versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos
eram curados. Então nós vemos sim que aonde a palavra de Deus chega, ela opera uma grande libertação. Mas há um perigo de se manter a casa vazia. A casa pode estar ornamentada, bonita, bem, vamos dizer assim, bem pintada, por fora, é claro, somente a indumentária, somente a parte exterior. Mas se o interior estiver vazio, ele é presa fácil para Satanás, é morada dos demônios. Ou nós nos enchemos de Deus para vencer as trevas, ou nós vamos estar vazios de Deus e sendo ali alvos fáceis, presas para que Satanás ele esteja aí agindo na vida das pessoas e através da vida das pessoas. E o apóstolo Pedro ele vai dizer que Satanás, o Deus deste século, o príncipe das trevas, ele anda rugindo como leão buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele quer entrar. Ele quer entrar na vida das pessoas, ele quer destruir as pessoas, mas isso só vai acontecer se as pessoas estiverem vazias de Deus. Por isso, o meu conselho para você, se encha do Espírito Santo, se encha da palavra, se encha da presença de Deus, busque estar cada vez mais próxima com a presença de Jesus Cristo, com a pessoa bendita de Cristo. Amém? Esta é a minha palavra para você. Não deixe a tua casa espiritual vazia, não deixe o teu coração vazio, não deixe a tua mente vazia. Pelo contrário, preencha com Deus e com a sua palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.